copo, por favor. Colocar Passa o- o copo. Eu achei que tá com a blusa. Quando a gente fala do livro A Interpretação dos Sonhos, a gente está falando de um símbolo da psicanálise, não pelo fato de ajudar a interpretar os sonhos, mas é que Freud descobre, a partir dessa discussão, como funciona o inconsciente, como é que é essa estrutura, como é que é essa linguagem. Esse é o grande mérito. Nessas conferências introdutórias sobre a psicanálise, Freud começa falando sobre as parapraxias, né, sobre os atos falhos, os xistes, né, como aquilo que as expressões do inconsciente no dia a dia, e depois ele vai dizer assim, olha, a grande expressão do inconsciente é o sonho. Então, se por meio da livre associação eu consigo elaborar, ajudar a pessoa a entender o sofrimento dela, no sonho eu vou fazer o mesmo caminho da livre associação, mas com a linguagem do próprio inconsciente. Eu não vou construir uma linguagem, não vou buscar um objeto para a partir dele eu chegar em algum lugar. O meu próprio inconsciente já está dando isso. Ele começa a discutir, começa a dizer primeiro algumas dificuldades dessa abordagem, vai caminhando, né? E aí nós começamos a ver isso, depois caminhamos para um outro ponto, onde ele vai vai falar sobre as premissas técnicas da interpretação, quer dizer, que métodos que eu vou utilizar, como é que eu vou fazer para interpretar, tudo isso a gente foi discutindo, né? Queria só que você sentasse e acompanhar na apostila, para você chegar na partezinha que a gente nós vamos dar uma lida um pouquinho, nesse trechinho. Aí depois, estamos na página 6 já agora, na frente e verso da apostila de vocês, né? Página 6, 7, página 7. Na página 7 nós temos conferência 7, o conteúdo do manifesto e os pensamentos oníricos latentes, né? Nisso a gente está discutindo assim, quando alguém conta o sonho, ele está contando que tipo de conteúdo? Manifesto ou latente? Latente? Manifesto. Não. Manifesto é o sonho que eu conto. Latente é o sonho que eu sonhei. É o que eu sonhei. Quando eu acordo, nunca esqueço daquela ilustraçãozinha, né? Pegaram o amante na cama. Então ele pula e pega a primeira roupa que ele encontra e sai correndo. Esse é o sonho manifesto. O latente é quando ele acordou, a história de fato, certo? Espero que essa história me grave, vocês nunca vão dar risada falando que história mais ridícula, mas pelo menos não vou esquecer desse conceito básico, né? O latente é o que então? É o que eu sonho de fato. O conteúdo latente é o que de fato eu sonhei. E o sonho é construído por símbolos, por figuras, por representações. Ele não constrói uma história. Mas quando eu anoto, por exemplo, essa ideia de levantar e anotar, o Você que eu estou anotando? O manifesto. É o manifesto. O latente é a interpretação. Então eu tenho um capítulo que vai trabalhar a elaboração do sonho. Então existe o trabalho do sonho e existe a interpretação do sonho. O que é o trabalho do sonho? É quando o meu inconsciente constrói uma história que tem sentido. Então é a elaboração, é o trabalho do sonho. E a interpretação é quando eu desconstruo para entender o que o inconsciente estava dizendo. Orlando, então vamos supor que o manifesto seria eu contando um sonho do ET de peruca. Não? Manifesto. É o manifesto, sim. E o latente seria a interpretação desse sonho. O latente é o sonho de fato, que você não conseguiu contar. A interpretação vai descobrir qual foi o sonho de fato. É porque o latente, de certa forma, são os detalhes que, após você ter acordado, você não consegue Não os dizer, detalhes. basicamente, não. Não os detalhes, mas o sentido real. O sentido real. Porque no sonho manifesto tem 3 figuras que acontecem da linguagem do sonho. Vocês lembram quais as 3 figuras da elaboração do sonho? Discutimos isso também. Pensa em leite, que foi feito por soldados na guerra. Condensado. Leite condensado, então a condensação. Pensa numa pessoa que machucou a coluna e ficou deslocado. Será que vocês vão gravar isso? Leite condensado, né? Ficou deslocado. E a representabilidade, né? Então, o sonho ele é representado de forma pictórica. Ele não é uma novelinha, não é um conto. Era uma vez, eu sonhei. Não. São figuras.
O sonho é mais ou menos assim. Eu O pego que é esse que você anotou? a elaboração do sonho. Na parte que a gente vai falar da elaboração do sonho, a gente fala disso. O sonho ele é montado dentro de nós com essas três formas: condensação, deslocamento e representabilidade. Então, assim, eu tenho que no sonho perceber isso. Quais figuras surgem? Quais deslocamentos surgem? E quais condensações carregam? Por condensação é um objeto que carrega um monte de sentido. Por deslocamento é quando as cenas mudam. Então, aí vem aquilo que a Camila falou: o palhaço de peruca verde lavando louça. Eu tenho um grupo de coisas numa coisa só, está condensado. Deslocado. Posso estar num local, em outro local, falando uma coisa e ouvindo outra. Está tudo deslocado. Então, o sonho carrega essa forma de elaboração. Ele é elaborado desse jeito. E por que essas três coisas acontecem? Para que eu não saiba, é para driblar a censura onírica. Então, quando Freud fala de censura onírica, ele está falando assim: existe o superego. A representabilidade, qual é o? Representabilidade é a utilização de figuras. E cada figura tem sentido. Então, por exemplo, se eu sonho com uma Coca-Cola, a Coca-Cola era amarela. A Coca-Cola não é amarela. Por que eu estou sonhando com uma Coca-Cola amarela? Então tem um sentido. Na verdade era Fanta. E eu não podia sonhar com Fanta, porque aí era claro. Então é Coca-Cola. Entendeu? Habilidade é figuras. Figuras. Não, pode ser xixi? Meu Deus. Pode ser? Olha a Quando representatividade. você faz aquela Vou hipnose, dizer que o sonho da semana passada ela da é gente- referente ao sonho latente. Gente, pessoal, espera um pouquinho só. Não entendi, desculpa. Nós fazemos a hipnose para não lembrar. Certo. Nós estamos fazendo a hipnose em cima do latente. Em cima do manifesto. Porque nós não sabemos ainda que é o latente. E a partir do manifesto, quando você... Mas nós não sabemos? Não. Ainda não. O sonhador, É. ele não sabe que sabe. Então ele está defendido. Então o que você tem de gancho? O manifesto. E por meio do manifesto é que você vai atingir o que aquilo significava. Então, quando eu me hipnotizo para eu não lembrar, eu já estou me hipnotizando em cima do manifesto. Sim. Quando eu acordo e eu não lembro do sonho, eu já não lembro do manifesto. Exatamente isso. Vocês Então entenderam é a pergunta? duas vezes, na verdade, que eu estou me defendendo. Sim. Defende na linguagem e defende na lembrança. É por isso que acontece. Quando eu acordo e lembro do sonho, eu consigo ultrapassar uma barreira. Então eu tenho que naquela hora agarra porque vai fugir. É bom anotar, né? Não, não é bom. Se não anotar, esquece. E o sonho lembrado passa a ser o latente, então? Não, o latente é interpretado. O sonho lembrado é... O sonho lembrado é o sonho lembrado é o sonho que você vai contar, ele é manifesto. E é o que a Cláudia está colocando assim. Então, na verdade, ele é duas vezes bloqueado, dois filtros, porque primeiro já foi bloqueado na distorção onírica. Então, o que é a distorção? O que é? Existe um sonho. Vamos pensar nesse formato. Existe o sonho. Então, vamos supor que eu sonhei, com este objeto, um asterisco. Eu sonhei, esse é o sonho. Quando eu acordo, eu não lembro do asterisco que eu sonhei, porque ele é latente e ele tem um sentido. Ele resolveu algo, mas ele é distorcido. Como eu não posso ver o asterisco, vamos imaginar assim, então talvez no latente eu lembre, falo, gente, eu sonhei com o sol. Que não Para tinha nada a associar, ver. é a associação, né? Vai ter uma associação. Tem raio. Ou, por exemplo, eu falei assim, nossa, gente, eu sonhei com um Asterix. Lembra o Asterix, Obelix, aquele desenho? Eu sonhei com Asterix. Eu sonhei com asterisco. Mas aí é alguma coisa. Ou, por exemplo, eu sonhei com meu professor de português. Da língua portuguesa, alguma coisa assim, sabe? Entenderam? O sonho manifesto é uma descrição, mas distorcida, que vai carregar três formas para ser elaborado. Freud percebeu o que é, então. O deslocamento, a condensação e a representabilidade. Então, essas três coisas acontecem
na construção do sonho. Então, isso aqui é a forma, isso aqui, eu tenho que dissecar. Freud ainda vai dizer o seguinte, se Jung vai dizer isso, né, de um outro formato, e Freud vai dizer assim, se não houvesse distorção, se não houvesse um sensor, qual é o sensor? Superego. Se não houvesse isso, o meu sonho ainda seria complicado. Por quê? Porque ele é simbólico. Ele carrega a linguagem do inconsciente. Então é como se eu tivesse um estrangeiro dentro de mim e a linguagem dele que é falada. Aí eu tenho que interpretar, tenho que entender a linguagem do inconsciente. Então tem duas coisas acontecendo. A distorção onírica causada pelo sensor e eu tenho a língua que ele é escrito, que ele é falado. Não é falado na minha língua portuguesa, né? É representado com figuras, com imagens. Então sempre eu tenho que entender isso. O meu sonho o sonho manifesto, o sonho contado, ele é manifesto. Ele vem com a roupagem que eu imagino que é uma historinha. Então eu falo, conta para mim o sonho, me fala do manifesto. Então, para a gente exemplificar, a condensação é um objeto. Exemplos, assim. A condensação é quando um objeto, porque a gente só vai sonhar com figuras, com imagens, com símbolos e objetos, que condensa, que é um Frankenstein, um pedaço de cada coisa. Ele condensa num só um monte de conteúdo. Por exemplo, eu brinquei com a história da Coca-Cola. Coca-Cola amarela. Mas vamos supor que um dia eu briguei com uma pessoa e eu estava tomando Fanta quando eu briguei com a pessoa. Mas eu não posso... Existe algum bloqueio, algum sensor que me proíbe de lembrar disso. Aí eu sonho com a Coca-Cola. Então, ó, tá resolvido. É com Coca, não é com Fanta que eu estou sonhando. Mas a Coca é amarela. Então, essa Coca, mas é só a Coca que você sonha. Não, essa Fanta existiu numa festa e tem toda uma história. Aquele objeto que entrou no meu sonho, ele carrega uma história inteira. Foi só um objeto, está condensado. O objeto, a imagem do objeto. Condensa uma história inteira. Isso. E aí, o deslocado, as cenas mudam, por exemplo. As cenas mudam. Por exemplo, eu estou na sala de reunião, mas eu escuto um barulho de mar. Aí eu olho para a janela e o pessoal está surfando. Ué, eu estou onde? Estou no mar ou estou aqui em Londrina? Então, um deslocamento. O que tem em comum nos dois lugares? O nome, o local, pessoas. Eu estou com... Quer dizer, existe um código acontecendo. E tudo isso não é feito por fala. Tanto é que no sonho, muitas vezes, eu não escuto. Muitas vezes eu vejo uma palavra, eu não leio, mas sempre está escrito. E a representabilidade? É porque eu trabalho com imagens. Sempre com figuras. E figuras que representam alguma coisa. Cada item do sonho foi escolhido. Não tem nada que não seja escolhido por mim. Então, não são coisas aleatórias. São coisas que têm sentido. Por isso, se a pessoa fala assim, não, acho que não tem sentido esse sonho. Eu falo, o que você sonhou? Pois é, tinha um pinico ali. Né? Você vai criar, então, É inconsciente. as figuras, os objetos. Não, o inconsciente já fez a distorção. A distorção foi feita pelo inconsciente e essa distorção é que eu vou ter que, por meio dessas, desfazendo isso, chegar ao asterisco. E o Freud fala que o inconsciente busca essas imagens num lugar que ele não quer chamar de inconsciente coletivo. Não, ele não vai dar um nome. Mas ele vai dizer que existe, porque assim, no capítulo que ele vai falar dos símbolos aqui, antes de vocês contarem os sonhos, ele vai falar assim, bom, ele vai dar um monte de símbolos. Ele vai falar assim, bom, vocês estão achando que eu sou louco. Vamos me perguntar, onde é que eu achei tudo isso? Como é que eu inventei tudo isso? Quando ele vai falar assim, o que significa o dente, o que significa sonhar com peixe, o que significa sonhar com cobra, o que significa sonhar com casa, com quarto, com banheiro. Você fala, onde é que eu achei? Eu inventei tudo isso. Ele falou, não, eu peguei nos contos de fada, eu peguei nos mitos, eu peguei na literatura, e assim, eu peguei no conhecimento de uma humanidade que se constrói. Ele só não usou a palavra, mas ele falou do inconsciente coletivo. Claro que não com a profundidade do que Jung trata, porque o inconsciente coletivo é mais do que esse arcabouço da humanidade. Né? E agora ele está trazendo o mesmo conceito que Jung depois só vai aumentar e chamar de inconsciente coletivo. Ok? Bom, isso, conferência 8. Vamos na conferência 9.
Ó, só os itenzinhos da 8 aí, eu coloquei para vocês. Então, assim, do sonho infantil. 8 é o sonho infantil. Ele vai dizer assim, o sonho de criança. Ele vai dizer, o objetivo é que eu divida o sonho ao ponto de que ele se torne igual a um sonho de criança. Ele faz análise do que é um sonho de criança. Não tem muitas defesas. Dormiu com fome, sonhou que estava comendo. Dormiu ansioso porque queria que a viagem durasse mais tempo, sonhou que a viagem foi muito longa. Então, sonhos são diretos, não há uma distorção, tem um pouco de simbólico nisso, né? Mas não é até distorsivo. por quantos anos? Aí vem a questão, até quantos anos? Quando é que eu começo a ter um sensor? 3 anos, né? 5 anos? De 3 a 5. Então é. Então, Freud vai dizer, até 3, 4 anos, as crianças têm sonhos ingênuos, fáceis, simples. Eu vou dizer assim, existe uma distorção, mas ele vai atribuir isso à linguagem do inconsciente. O código não é por uma distorção, uma proibição. Eu vou dizer, mas a partir de 5 anos, os sonhos estão codificados, estão defendidos. A interpretação é de um sonho de adulto. Então é aí que ele vai situar o édipo acontecendo. É por isso que a importância, a gente fala interpretação do sonho porque a psicanálise interpreta sonho. Não, é porque por meio disso foi se descobrindo tudo que acontece no inconsciente. Quer dizer, os meus sonhos modificam com 5 anos de idade. Entendeu? E aí ele fala dos tipos de sonhos, né? Então, na página Aqui você 10. colocou a conferência completa? Não, você só fala, você foi dando todas essas conferências, não foi todo o livro, não. Eu tenho 500 páginas, eu fui até as 300, mais ou menos. Você enviou um link, acho que com umas técnicas, assim, que o Freud analisou de uns pacientes, eu acho, na época. Que eu mandei para vocês? Isso. E aí ele fala de gato, sonhar com um animal zoológico e tal. Tem fundamento aquilo que ele diz assim, porque eu fiquei pensando, poxa, mas tem que filtrar isso aqui também, né? Você acha? Então, mas assim, inicialmente eu mandei para vocês pelo seguinte, eu vou falar assim, Wander, conta para mim o sonho que o Freud interpretou. Então, inicialmente eu vou pedir só para vocês que não façam a crítica, só para a gente conhecer. E depois, depois a gente pode até criticar, porque Freud, a gente está falando de 1916, né? A psicanálise amadureceu muito depois disso. Mas de básico, né? Igual, por exemplo, quando Freud fala a questão do dente, ele traz um conceito da sexualidade sobre o dente. Só que a gente consegue amadurecer mais nesse sentido. Quando ele fala sobre tudo está ligado a sexo, né? Todos os objetos ligados ao masculino e feminino, ou pênis ou vagina, quando ele traz esses conceitos, a gente tem que trazer essa interpretação de que Freud estava vivendo um período vitoriano, onde as pessoas não conseguiam. Hoje você quer ver sexo, você chega no Google, escreve pênis, você vai ver de tudo quanto é cor, tamanho e etc. Nacionalidade. Naquela época, não, as pessoas viviam uma busca, dormiam pensando nisso, etc. Então, assim, nós temos um outro momento. Não é que os sonhos mudaram, mas é que nós temos linguagens que são diferentes. Né? Mas nesse sentido. Mas ele fala isso no capítulo, fala assim, que foi a questão da Ruth. Mas, Yolanda, até agora você está dizendo que o Freud dizia que não devemos seguir o dicionário. Ele começa o capítulo falando exatamente isso. Fala assim, vocês devem estar achando estranho que agora eu vou montar um dicionáriozinho para vocês de sonho e vocês falam assim, mas você não disse que não era para ter? Isso não é negar tudo que você falou até agora? Ele diz, não. É que ele fala desse inconsciente, que ele fala essa estrutura cultural, que como nós vivemos no mesmo contexto, na mesma humanidade, algumas coisas são comuns. Todos os homens têm pênis. Grande ou pequeno, é um pênis que é para fora, que é destacado. Todas as mulheres têm vagina. E todas as vaginas, não importa como seja, elas são para dentro, quer dizer, são, como diz a menininha lá, são cortadas, né? Vocês viram a menininha? Quem me cortou? Quem me rasgou, ela fala, né? Vocês viram esse vídeo? Vocês nunca viram? A menininha de 5 aninhos começa a gritar. Ela olha, ela descobre a vagininha dela e ela começa a chorar. Quem que cortou ela? Né? Vocês nunca estão no YouTube, virou uma febre uma época, né? Quem que cortou e ficou em desespero e pergunta, mas alguém me cortou? E ela olha a vagininha dela. Alguém me cortou? Não vai estar no som, mas depois a gente procura. Mas depois vocês procurem no celular, né? E se quem achar, manda para o grupo. E é bem interessante, quer dizer,
essas coisas, não importa se está no Japão, se está na China, se está nos Estados Unidos, se está no Brasil, se você tem essas angústias, quando você sonha, aquilo vai ter o mesmo sentido. É isso que ele vai dizer. Então, se eu sonho com lagarto, se eu sonho com rato, com cobra, eu sonho com um animal que entra em buracos. Se eu sonho com caverna, com gruta, com coisas onde eu mergulho, eu estou sonhando com vagina. Ele vai dizer, essa é a base em qualquer momento da humanidade. É isso que ele começa a dizer. Como os meus desejos são infantis, então os meus desejos sexuais infantis é que vêm à tona. E eles carregam o sentido disso. Essa é a discordância entre Freud e Jung. Jung vai dizer que nem tudo é sexual. Então os dois começam a divergir nessas questões. Eu preciso concordar com tudo em Freud? Diz, não, ele está me trazendo um caminho da psicanálise sobre isso. Né? Aí fala também, se sonhar no oceano, no lago, está dentro do útero da mãe. É porque ele tem toda uma... Esse é o arquétipo, né? Pois é, Jung vai chamar isso de arquétipo. Freud não trabalha com o conceito de arquétipo. Freud vai trazer essa universalidade do símbolo. É nesse sentido. Todo mundo nasceu de um útero cheio de líquido amniótico. Então nós carregamos essa imagem do líquido, do banho. Então, toda vez que eu sonho com água, eu estou sonhando com o nascimento. Na sonhando com verdade, os criança. símbolos que ele usa é bem assim, num aspecto físico do negócio, Sim. né? Igual você está falando do útero ligando ao como que é o útero, e daí ele vai fazendo a relação. Isso, É exatamente. diferente da questão simbólica. Não há uma busca arquetípica, não é o simbólico, é pelo aquilo, É por exemplo, mais tudo que for associação. pontiagudo, por associação, tudo que for Ó, por pontiagudo exemplo, ele é pegou fácil. doce. Doce é algo que ele coloca como Causa prazer. Isso. E quem come o doce não sente prazer, entendeu? Então ele vai relacionando com coisa física. Perfeitíssimo, isso. Né? Entendeu? E é por isso que ele vai trazer, porque o sonho tem a representabilidade. E ela é universal. Então, vai dizer assim, se eu estiver de posse desses conhecimentos mínimos, quando uma pessoa me conta um sonho, eu já tenho um caminho traçado. Eu falo assim, ele pega um paciente, não, depois a gente vai ver os casos. Por isso que os sonhos todos que ele colocou, eu entreguei um para cada um de vocês. Alguns são enormes, outros têm uma linhazinha só, né? Alguns tiveram azar ou sorte, não sei. Então ele fala aqui dos tipos de sonhos, olha lá na página 9, 10, né? Ele fala assim, tipos de sonho, de reações imperiosas, fisiológicos, de impaciência, expectativas, e de conveniência, que sonha que já se despertou. Lembra disso, né? Nós temos os fisiológicos. Na página 10, nós temos tipos de sonhos, que são que ele vai chamar de reações imperiosas. Você está com vontade de ir ao banheiro. Você sonha que está indo ao banheiro. Mas espera um pouco, por que se eu estou com vontade de ir ao banheiro, eu sonho que eu estou indo ao banheiro? O sonho é o guarda do sono, é o guardião do sono. Sendo o guardião do sono, ele não quer que eu acorde. Então, se eu estou por questão fisiológica, querendo acordar para ir ao banheiro, ele resolve isso, você está indo para o banheiro. Ou se ele quer que você continue dormindo, e você tem que fazer alguma coisa, tem que viajar, aí você sonha que está indo viajar. E aí você perde o horário. Se você deixar o... Tecnicamente ele faz você já foi, tá? Sim, exatamente. Que é o que ele vai chamar aqui de sonho de conveniência. Então já Se você, despertou. no caso, não sonha, não dorme, ele fala, eu já vou antes do horário. Programei tal hora, mas já vou antecipar, porque eu não vou dormir mesmo, estou pensando até chegar lá. Mas aí você não se permitiu dormir. Isso aí é uma expectativa que você criou e não se permitiu sonhar. Você já cria outra Isso situação. normalmente o obsessivo faz isso, ou se a pessoa está muito, a expectativa é muito elevada. Então ela, Ah, sim, aí já não dorme. aí é um outro caminho. Né? E reações imperiosas, que a gente falou, de impaciência, expectativa, né? Vou dar uma palestra, vou receber um prêmio, vou viajar, né? Aí ele sonha que está viajando para poder acontecer isso. Na conferência 9, ele vai falar da censura do sonho. Ele começou a falar por que tem a censura, do superego, a questão do manifesto. Olha só, no comecinho na página 11 ele diz assim, isso que eu estava falando para vocês, comecinho na página 11. Também podemos dizer que a deformação onírica é obra da elaboração onírica, e é necessário escrevermos a elaboração onírica e explicarmos as forças que nela operam. Primeiro, a censura. Vai avançando e falando, o deslocamento na censura.
Ele vai dizer o que é deslocamento. Omissão, modificação, novo agrupamento do material. São essas, pois, as atividades de censura no sonho e os instrumentos da deformação onírica. Estamos habituados a combinar os conceitos de modificação e reajuste sob o termo deslocamento. E ele vai dizer assim, o manifesto, ele é o substituto. Então, quando eu estou contando o sonho, eu não estou contando o sonho. Não é Dilma. Como é que Você ele fala? contou, É mas não é 30%, mas não é 30%, né? Não. Quando eu estou contando o sonho, eu não estou contando o sonho. Eu estou contando o sonho manifesto. E o sonho manifesto é o substituto. Não é o sonho real. É a roupa. É a roupa, exatamente. Aí ele vai dizer assim, ó, os senhores se recordam de que, ao começarmos a usar nossa técnica de associação, fizemos uma descoberta surpreendente. Apercebemos-nos de que nossos esforços de abrir caminho desde o elemento onírico até o elemento inconsciente, da qual aquele é um substituto, encontravam uma resistência. Aí como é que eu vou burlar isso? Como é que eu vou descobrir? Porque existem cadeias de associação. Então eu pego uma palavra que me leva para outra palavra, que me leva para outra palavra. Eu tenho uma cadeia de associação. Então meu sonho está construído numa cadeia. Eu só tenho que desfazer essa cadeia. Retornar nela. Organizar ela. Organizar ela. Aí ele fala assim, mas espera um pouco, será que então eu não vou para qualquer caminho? Porque eu falo, já que é. Se eu falo assim, sonhei com máquina fotográfica. Será que eu não vou... O que me garante que quando eu sonhei com máquina fotográfica, eu vou conseguir, com essa figura que representa, chegar na matriz? Ele pega um exemplo que é aquele da Albina, lembra da Albina? Ele chega para um homem que tinha um monte de mulher, que era um bom vivant, e fala, não seria complicado para ele lembrar do nome de uma mulher. Ele fala assim, me fala o nome de qualquer mulher. E o homem tem um branco. Não lembra? Ele fala, engraçado, veio um nome na minha hora. Ele tem um monte de mulher, lembrou de um. Quem? Albina. Mas você conhece alguém com Albina? Não, eu não conheço ninguém com o nome de Albina. Aí Freud percebe que ele era muito branco, né? E a Albina, quer dizer, ele tinha sonhado sobre o sofrimento dele, da feminilidade dele. Lembra qual é a angústia do histérico? Ele não sabe o seu sexo. Não sabe o seu sexo, não sabe se é masculino ou feminino. Essa era a angústia desse homem, né? Então busca as cadeias de associação, tá? Então a gente foi discutindo isso, o sonho não é nem bom nem mal, isso é muito importante de entender. Fala, eu sonhei que eu estava matando meu pai, matando meu tio. Aí você se reprova no sonho. O sonho não é bom nem mal. Então no sonho você pode matar seu filho. E não há um desejo, porque morte no sonho não é matar. Talvez terminar. Então, o sonho não pode ser julgado com a ética. O sonho satisfaz. Isso a gente não pode esquecer. Por quê? Nossa, eu tive um sonho péssimo. Pois é, mas o seu sonho te realizou. Ele não está fazendo uma coisa desagradável para você. Se ele te realizou, o que você está recusando que você está entendendo que é péssimo? E aí a pessoa muitas vezes confessa, pois é engraçado, é porque eu me senti até culpado, porque no fundo parece que eu gostei disso. Eu vi o cachorro do meu vizinho morrendo, né? Acho que eu dei um sorrisinho no sonho. Nossa, não posso nem aceitar. Sabe assim? Então o sonho me satisfaz. Essa ruindade não faz parte da natureza essencial do sonho. Com efeito, os senhores também sabem que há sonhos que podem ser reconhecidos como satisfação de desejos justificados e de necessidades corporais prementes. Rejeitamos o nosso desejo que vem no sonho. O fato de acharmos provenientes dos sonhos serem tão desagradáveis e repulsivos, talvez não devesse ter tanto peso. Quer dizer, o fato de, nossa, que sonho horrível, na verdade não foi horrível. Você que conscientemente está precisando achar ele horrível, porque você está se julgando no seu próprio desejo. Mas eu não lembro que você sonha com filmes, vamos supor, que você assistiu. Também. Porque o seu sonho, na representabilidade dele, ele vai carregar material que a gente vai chamar isso de resto de ouro. O que é o resto de ouro? É o que veio de material que foi usado. Tenta imaginar, você está construindo uma casa, é um objeto que está à mão, que você está pegando. Você acabou de assistir Guerra nas Estrelas, então de repente seu sonho está se passando num outro planeta. A história toda do sonho, os personagens são do sonho, o enredo é do seu sonho, mas você pegou imagens emprestadas. Porque o que vai acontecer? Vai acontecer o deslocamento, a condensação.
Então, isso chama resto de olho. Por isso que você tem que muitas vezes pedir para a pessoa, me conta, como é que foi seu dia? E aí aquelas imagens, você percebe que só foram tiradas do dia. Não tem tanta relevância no sentido da imagem, mas no É significado uma dela. camuflagem. Ah, porque o sonho manifesto é uma camuflagem. Camuflagem. Certo? Então, a deformação que ocorre nos sonhos e interfere em nossa possibilidade de compreendê-lo resulta de uma atividade sensora dirigida contra inaceitáveis impulsos plenos de desejos inconscientes. Então, assim, o sonho vai te contar o que você não quer saber. Por isso que você esquece. Só que você sabe. Inconscientemente. Como diz Freud, só não sabe que sabe. Entenderam a bagunça que é feita? Aí nós vimos, aí é o capítulo cuja culpa é de vocês. Olha aqui, a grave de resignação super egóica, né? Vocês tinham que ter lido esse capítulo. Aí você resolve com atos perversos. Como vocês não leram, eu dei castigo para vocês fazerem a tarefa de casa. Ó, agora aqui eu quero caminhar com vocês, tá? Aí vem a pergunta da Ruth. Olha só, Ruth. Começa você a ler essa parte. Como símbolos. Como símbolos são versões constantes, realizam até certo ponto o ideal da antiga. Lá embaixo. O ideal da antiga, tanto como da popular. Interpretação dos sonhos, do qual, com nossa técnica, nos afastamos muito. Permitem-nos, em certas circunstâncias, interpretar um sonho sem fazer perguntas ao sonhador, que, de qualquer modo, realmente nada teria a nos dizer acerca do símbolo. Porque está dizendo assim, olha só, se a gente começar a usar símbolo, a gente vai fazer exatamente aquilo que eu falei para vocês, aquilo do qual nós nos afastamos até agora. Então, até esse capítulo 9, olha, está dizendo assim, usar símbolo. O sonho não caminha nesse símbolo fixo, não tem que ter dicionário de sonho, tudo ele está contra. Agora, nesse 10, ele vai dar um dicionáriozinho. Ele vai dizer, a interpretação baseada no conhecimento dos símbolos não constitui técnica capaz de substituir o procedimento associativo, nem pode se equiparar a este. É apenas seu complemento, produzindo resultados que o alimentam. O sonho tampouco se vale de símbolos para o que quer que seja. Ele os emprega apenas para certos elementos dos pensamentos oníricos latentes. Entenderam? O sonho nosso não é sobre símbolos, mas ele usa os símbolos. Por quê? Porque é o que está à mão, mais fácil para ser compreendido. É isso que ele está dizendo. Mas há outros conjuntos de símbolos diante dos quais somos obrigados a nos perguntar onde estaria o denominador comum, o tertium comparationis, da suposta comparação. Examinando-os mais de perto, é possível que o descubramos, mas ele pode também permanecer oculto. E quando a gente sai buscando símbolos, significados, eu posso conseguir localizar, eu posso não conseguir. Pode estar oculto. Que essa não se deixe desvendar por intermédio da associação, e que o sonhador a desconheça, ou seja, que ele se sirva da comparação sem saber dela. A imensa maioria dos símbolos que aparecem nos sonhos compõe-se de símbolos sexuais. Ele vai dizer assim, grande parte do que você está sonhando tem a ver com sexo. Só para a gente deixar isso muito claro, porque agora a gente vai começar a ver esses símbolos. Lembra, como o sonho fala de um desejo, qual é o desejo do ser humano? Qual é o desejo? Se você falar que é sexo, não é a resposta. Apesar de ser a resposta, não é a resposta. De novo, Dilma, né? Realizar o desejo. A proposta do sonho é realizar o desejo. Mas qual é o desejo? Da criança pela mãe. Não. Esse é um desejo, a busca da criança pela mãe. Mas qual é o nosso desejo? Aquilo que nos falta, né? E o que nos falta? Aquilo que vai nos satisfazer.
Isso é sexo. Satisfação é sexo. Mas tudo envolve isso. Tudo envolve a satisfação do que nos falta. Tudo dessa porra. Nós só sonhamos sobre aquilo que nos falta. A questão é que tudo aquilo que nos falta foi montado como algo que nos satisfaz. Que em suma é sexo. Por quê? Porque o que vai alimentar, gerar a nossa libido é o que é sexual. Por exemplo, a criança começa a mamar. Então, a libido, né, essa libido da criança está sendo gerada no corpo por meio da sucção, por meio desse prazer. Há um prazer acontecendo, que é erógeno. Então, isso que a gente chama de zonas erógenas, a minha estruturação como ser humano, como sujeito, foi por meio de zonas erógenas. Primeiro a pele, o lábio, o olfato, o toque da mãe, o cheiro da mãe, a voz da mãe. Depois, pegar as coisas, o controlar os músculos, o prazer de evacuar, o prazer de segurar o cocô, o prazer de fazer xixi, o prazer de segurar o xixi. Aí vem o simbólico disso, o prazer de controlar, o prazer de ser controlado. Aí, de repente, começa a surgir o quê? O genital. Aí o prazer de tocar no genital. É uma zona erógena que está se criando. E a criança está construindo o mundo dela por esse desejo. Isso é sexo. Então, assim, os meus sonhos trabalharão sobre sexo. A única coisa é que eu tenho um conceito de masculino e feminino desse sexo, que tem a ver com o pênis, com a falta. Então, o menino, naquele momento, né, no Édipo, o que ele constrói? Eu não quero enfrentar o meu pai, porque ele vai me castrar. E a menina, nossa, eu não vai crescer mais. Então eu tenho que arrumar um jeito dele gostar de mim desse jeito. Não. Então existe também a satisfação de fazer maldade. A satisfação de agredir, Sim. de morder. Sim. Sim. Isso tem tudo a ver com o sadismo e o masoquismo. Isso é construído, isso não é doente. Isso é do ser humano. Então, quando isso vem no sonho não é nem bem nem mal. Eu preciso realizar o meu desejo. E talvez o desejo seja matar alguém. Mas não é porque eu quero a morte daquela pessoa, talvez seja. Né? Mas é porque naquele momento isso tem que se resolver. E aí, se eu não posso, por uma questão moral, matar aquela pessoa, então eu posso, de repente, ver essa pessoa ser morta. Ó, eu não matei, ela morreu. Lembra do sonho que o Freud comenta? Que ele sonha com a pessoa na caixa. Então não é que a pessoa, ele quer colocar a pessoa na caixa, ele quer que a pessoa tenha limites. Exemplo, eu não quero fazer isso para aquela pessoa, mas que bom que te deram aquilo para ela. E aí você se resolveu. No fundo é você que quer. Mas para não ter a culpa, o sonho resolveu desse jeito. No fundo você fez, mas como é proibido, você não exatamente. fez fisicamente. Um exemplo muito legal, a menina lá, de onde eu trabalho, ela me zoou muito, porque eu bancava, né? Aí, aconteceu dela travar a coluna. Aí, a perna que ela bancou foi a minha. Ela chegou e falou assim, paguei pra você. Eu falei assim, não pagou não, mas eu tava muito feliz que ela tava arrastando a perna. Muito contente. Porque machucou a outra, pensei comigo, né? A perversão, Mas aí muitas vezes nós temos certos desejos. É verdade, né? Que eu posso fazer. O que é isso, né? Não? Nós ficamos abismados com a gente, né? Sim. Mas não é de Deus. Se o mundo pertence a Deus, tudo é dele, ué. Nossa, Sem coração peludo. Nossa, isso. Coração peludo, bem isso. A gente se assusta com a gente, né? Eu não tô acreditando É por isso que eu falo, nós lutamos com nossos demônios, né? Nossos... Eu nem assusto mais. É por isso que, gente, assistam o videozinho no YouTube, quem não assistiu ainda, quem já assistiu de novo, né? Dá 7 minutos, chama Yoda e a Sombra. É muito interessante. Yoda do japonês? Não, Yoda do Star Trek, né? Star Wars. É, Yoda e a Sombra. Como se escreve outra? Com Y.
Já recebi. Yoda e a sombra. Você colocou lá, vai estar 6 minutos. Né? Isso. Yoda, ele tem um confronto com a sombra dele. É bem interessante. Muito bom. De 7 minutos? É. Vai dar uma média de 7 minutos. Aí. Tem que ter um de 3 aqui. Aí ele tá pegando só o essencial. Vai ser Essa um questão pouquinho do maior. sadismo, ela é construída com quantos anos? Hã? O sadismo? De 18 meses a 3 anos. É nessa Fase anal. Fase A anal, primeira fase de 18 meses até 2 anos e meio, mais ou menos, é a fase masoquista, depois vem a fase sádica. Nossa, é nessa fase aí. Eu Nessa achava que era fase. aqueles latentes. E é a fase que a gente constrói o conceito de ativo e passivo. Percebe que o ser ativo e passivo não tem a ver com masculino e feminino? E aí a gente, quando o nosso próximo assunto vai ser teoria sexual, né? Teorias da sexualidade. O fato de ser ativo e passivo não tem a ver com ser masculino e feminino. É construído na fase anal. Na fase anal, 18 meses a... Achou? Achou bem? Volta a fazer os barulhinhos. 3 minutos, você achou? Mas tem um que é maiorzinho. Aí vocês procurem. Gente, primeiro exemplo que eu destaquei, que eu achei no texto para vocês. Quem lê pra gente? Casa. Quando a gente sonha com casa, como é que faz? Casa. Não, pode ler também. Pode, teacher. Não, você canta. Coitada, com vermelho. Camila, foi muito bem, não fica constrangida não. Camila, se eu fosse você, eu levava todo mundo pro karaokê. Ai, gente, eu quero. Pra fazer todo mundo cantar. Todo mundo cantar. Eu Tem mandei. que vocês marcar todo A Ruth é cantora Assistir, também. cantando não. Todo mundo. Então aí, galera. Eu postei o vídeo. A pastora é Se eu cantora cantar, também. ninguém fica no lugar. Eu postei o vídeo de vocês pra menos se empolgar. A grávida que toca o violino. Agora quem vai ficar vermelho sou eu. Aí já pensou se alguém chegar pra você que você cantou aquela música que traçou minha vida? Ó, uma canta, outra canta. Quem mais? Não, você Quem dá mais? uma Vamos Dança, falar. Tamires dança. Eu toco pagode, eu toco pagode. Baterista. Pronto, já montamos Já uma tem a banda. banda. Vamos ganhar dinheiro, galera. Vai lá, Camila. Da psique. Banda psiqueira. Banda psique. Se você não enlouquecer, é porque você era ação. Porque eu levei de calypso. Só pra montar um slogan. Casa. Legal. Tem uma black ainda. Você lembrou de Calite? Tem algo muito sério. Meu Deus. Já o pior. Vamos sair do sonho e vamos voltar. Vamos pra realidade. Casa. O corpo humano como um todo, os pais, os filhos, os irmãos, o nascimento e a morte, a nudez e ainda algumas outras. A única representação da pessoa humana como um todo, que é típica, ou seja, que se encontra com regularidade, a sua representação como uma casa. Então Freud vai perceber isso. Toda vez que eu quero falar de mim, da minha pessoa como um todo, minha vida, eu sonho com uma casa. E aí vem toda aquela busca em que local que as coisas acontecem, se é na cozinha, se é na sala, se é no quarto, porque ele vai trazer essa identidade do quarto também, né? Se é no quarto, se é no banheiro. Então, é muito comum os sonhos terem cozinha, quarto e banheiro. E é muito interessante os sonhos quando entra no banheiro. Quer dizer, no momento em que a casa vai cair, a pessoa entra no banheiro quando abre a porta. Isso eu estou descrevendo sonho para um paciente meu, né? Ele foi para o banheiro, quando abriu a porta, estava tudo pegando fogo, ou quando abriu a porta, estava tendo uma enchente, aí o deslocamento, de repente, já estava numa fábrica. E é muito assim, bem curioso. Então, ok? Olha lá, fachada da casa. Bom, eu quero saber sobre se é o masculino ou feminino que está entrando nesse sonho. Pode ver, Camila. Pode falar. Aquelas fachadas que possuem paredes lisas são homens. As que apresentam saliências e sacadas, nas quais podemos nos segurar, são as mulheres. Então, Freud tem essa percepção. Paredes lisas. Ou seja, somos casas de luxo. Com ranhuras, né? Com lugares para se segurar, com coisas, porque ele vai colocar essa questão do côncavo, né?
Eu sempre confundo côncavo com convexo, né? Côncavo é a parte aqui, né? Isso, mas é convexo aqui, né? Olha só, ele vai dizer assim, e se eu sonho com rei... Deixa eu só perguntar aqui, alguém já sonhou com rei, rainha, presidente, alguma figura assim de autoridade? Não precisam contar o sonho, só me dizer se tiver algum sonho, assim. Não? Acho que não. Não? Então vamos lá. O que é sonhar com rei ou rainha? Os pais figuram nos sonhos como imperadores ou imperatrizes, reis ou rainhas, ou então como outras figuras de respeito. O sonho é, nisso, bastante reverente. Então, quando vier as figuras de autoridade, é o pai e a mãe que está vindo normalmente no sonho. Pequenos insetos. Menos afetuoso, ele se revela no trato com os filhos e irmãos, simbolizados por pequenos animais ou insetos. Certo? Então é menos afetuoso, então aquilo que é o meu filho ou meu irmão pode vir nesse formato. A reverência é dada aos pais, né? Animais, insetos, bichinhos pequenos. Né? Certo? Água. Olha o seu sonho, pastora. Água. Água. Quer benzer? Deve ser. O nascimento quase sempre conta representação relacionada à água. Mergulha-se na água ou sai-se dela. Resgata-se uma pessoa da água ou se é resgatado por ela, ou seja, tem-se com essa pessoa uma relação maternal. Eu tinha uma paciente que vivia, tudo era na água, né? Ela era tirada da água, era socorrida da água, era levada para a água, todo o sonho dela tinha água. E tudo tinha a ver com a questão do nascimento dela. A percepção, ela se sentia como não tendo sido desejada. Eu acho que eu contei para vocês, um dia ela vai ao banheiro, aqueles banheiros da roça, e aí ela está indo para o banheiro, ela vem por trás, ela pega o flagrante da mãe dizendo que ela não queria, ela tentou aborto quando engravidou, porque eles não podiam, está tendo aquele filho. E aí aquela cena, a partir daquele dia o mundo dela desabou, que ela conseguiu dar sentido ao não ser tão desejada pela mãe, ao sofrimento. E ela nunca mais se apegou à mãe. Mas necessariamente é esse significado? Ou, por exemplo, se a pessoa der outro significado? Pois é, não é fixo, não é rígido. Lembra, isso aqui é uma diretriz. Por quê? Porque existe essa imagem. Agora imagina uma pessoa que tem trauma com a água. Perdeu uma pessoa, uma enchente. Passa a ter um outro sentido a água. E assim por diante. Então, a história da pessoa tem valor. Mas é um indicador. A água veio, você está pegando um simbólico quase que universal desse afeto mãe, desse vínculo com a mãe. Pode ter trauma já adulto que fixa, não? Ou só em criança? Sim. Pode? Não, pode. Isso Freud dá um nome para isso, ele chama-se de neuroses atuais. Então, as psiconeuroses de defesa são aquelas que vão trazer a minha matriz, meu jeito de sofrer. Vai dar a minha condição de clínica, de estrutura clínica, da histeria, da minha obsessão. Agora, por exemplo, no dia a dia, eu tenho um trauma, né? Uma enchente, estava em casa, de repente o telhado voou, né? E aí eu posso trazer sonhos de chuva, de água, que me remetam a algum tipo de sofrimento. Eu posso ter vários pesadelos com tempestade. Aí eu não estou trazendo esse simbólico, eu tenho o meu próprio simbólico. Por isso que o terapeuta, conhecendo a história do paciente, consegue ter Nesse caso não seria um sonho latente, né? Já é um manifesto, é só um manifesto. Ainda é latente. Ainda é latente. Mesmo que você traga essas figuras... Que foram reais. Não, porque assim, meu sonho latente nunca é descrito como latente. Tudo que vem é manifesto. O que eu empresto da realidade também é do manifesto. É nesse sentido que você está perguntando? Igual você falou, teve uma enchente, eu perdi tudo, aí eu sonho com uma enchente de novo. Isso, esse é o manifesto. É o manifesto. Mas... Por que isso está vindo para o meu sonho? Talvez seja pelo trauma atual, e que eu não tenho... Aí o meu sonho passa a ser um sonho de criança, em que as coisas concretas estão vindo. O menino brigou com o coleguinha, e à noite ele sonha batendo no coleguinha. Né? Pode ser isso. E isso é o que a gente vai chamar de verniz, é o que a Gestalt terapia vai trabalhar como primeira parte do sonho. Mas talvez nesse sonho da tempestade, talvez eu esteja pequeno, na cidade onde eu nasci. Está tendo tempestade, olha o deslocamento acontecendo. Está tendo tempestade, aí você acha estranho, fala, engraçado. Eu tenho um tio que já é morto, mas estava lá no sonho. O sonho, manifesto, carregou imagens atuais, que está trazendo um sofrimento atual,
me levou para uma psiconeurose de angústia, de defesa, para algo que está somatizado, está psiquicamente montado como um desejo, como uma angústia muito antiga. Aí, nesse caso, a água, ela vai representar igual a água está aqui normalmente? Pois é, ela vai ter o meu sentido, e agora foi desconfortável. Não, o sonho sempre realiza um desejo. Que desejo que isso resolveu hoje que tem a ver com o meu passado? Com as histórias mais antigas minhas. Porque se eu joguei estou colocando um tio que estava vivo e morreu em 2003, por que o meu sonho me levou para 2003? O que aconteceu em 2003? Aí a água em 2003 não tinha o sentido da água de hoje. Aí eu vou ter que sempre buscar. Como é que eu vou esclarecer isso? Porque essa é a dúvida. Associação. Na associação vai chegar uma hora que a tempestade some e vai vir o sentido para aquela tempestade. Pela associação. Quando não for possível pela associação? Pela associação, não, antes. Pelo simbólico? Pelo simbólico, aí vai pela associação, né? Não, a associação é uma via de regra para sempre. O simbólico só me dá um gancho. O simbólico é uma luz que eu tenho, falar assim, então o seu sonho é, a água tem mãe a ver com isso, tem nascimento, é um ponto origem, de partida, né? um ponto de partida, para você ter uma compreensão. Você não vai chegar para a pessoa, tipo assim, bom, você sonhou com a mãe, água, mas você já tem um ponto de partida. Ok? Morte. A morte é substituída nos sonhos pela partida, por uma viagem de trem, o estar morto por uma série de alusões obscuras, como que hesitantes. Então, a morte não é morrer. Morte é ir embora, não estar mais ali, é partida. Viu? Eu não sou perigosa. Existe uma pulsão de morte. Olha, aqui, vendo aqui as imagens aqui, você vai modificar alguns conceitos do seu sonho, tá? Daqui a pouquinho. Vamos lá. Vixe, não foi interpretado ainda. É porque o sonho não tem uma interpretação só. Entendi. Então você jogou um verniz, por exemplo, o caso do seu sonho fica bem parecido com o da tempestade. O verniz foi tirado. Tem mais camadas. Vai saber se tem mais corpos. Olha que interessante, gente. Como é que eu sonho com nudez? Como é que vem nudez no sonho? A nudez por roupas e uniformes. Então, se você sonha com um uniforme, você está sonhando com nudez. O oposto. Hã? Como se fosse o oposto. É, como se fosse o oposto. E ele trabalha essa questão. Muitas vezes o sonho é exatamente o oposto do que foi. E quando ele traz duas cenas, uma não aconteceu. Por exemplo, assim, nossa, eu sonhei que o meu tio estava em casa. Né? E aí, de repente, ele conversou com a minha mãe e minha mãe disse para ele que não gostava de mim. Entendeu? Duas cenas. E, certo. Engraçado, meu tio fumava. Meu tio fumava. Não, ele não gostava de cigarro. Então se o meu tio fumasse, minha mãe não gostaria de mim. Meu tio fuma? Não, minha mãe gosta de mim. Entenderam a equação que é feita? Sim. A lógica que é construída? Então, assim, o meu sonho me traz uma inverdade para dizer que a outra coisa que está acontecendo também é inverdade. Então, Freud faz esses vínculos. Por isso que o sonho você divide, você fatia ele. Mas eu não entendi a nudez. Como que é esse sonho? Quando a nudez me agride, eu não quero ter vergonha do corpo. E aí, só que no sonho eu preciso expressar isso. Como é que eu não vejo o meu corpo no sonho? Uniforme. Quando está de uniforme. Estou de uniforme. Aí quando eu sonho que eu estou nua. Aí é um outro tipo de sonho. Quer dizer, é como se você não se sentisse, ou se sentisse muito livre naquele ambiente, ou não se sentisse à vontade, de falta alguma coisa. Porque quando eu era Tudo vai ter um adolescente, eu sonhava muito que eu estava indo nua para a escola. Muito comum. Isso é sonho extremamente comum. Com voar, estar nu. A busca que tem que se fazer é o seguinte: quando você sonha que está nu, qual é a reação das outras pessoas? Não tinha nenhuma reação. Então, eu me envergonhava. Na verdade, você só se sentia. Então, basicamente isso. Exatamente. Né? É a sensação sua, talvez, de não ser vista
como você estava. As pessoas não estavam olhando você. Sabe, alguma coisa assim. Essa é a busca. Mas o sonhar que está nu é comum. Está nu, que pula, que voa, que vai de um lugar para o outro, né? É bem interessante. Que cai de um... Que cai, isso aí de morte, né? Que cai de algum local, principalmente para acordar. É uma tentativa de acordar. Quando a gente acorda, a gente está caindo. Essa sensação, de ausência de peso ou de queda. É queda livre, assim, parece que É tão louco montanha. quando você dá aquele pulo na Uhum. cama. Aquilo é uma sensação de acordar. É como se fosse para você acordar. Parece que o coração vai sair do peito. Né? É verdade. Vocês sabem onde vocês veem isso sendo bem ilustrado? Naquele filme A Origem. Como é que você acorda uma pessoa no filme A Origem? Quem assistiu sabe. Jogando água. Derrubando ela. E assim derruba ela, acorda. Que horror! Não. No sonho. A Origem. É um filme que você tem que prestar bastante atenção, assim. Joga da cama, então. Derruba ele da cama? No sonho, eles querem acordar o homem lá, eles derrubam ele. A hora que derruba, ele acorda. Porque às vezes você quer acordar assim para sair daquela queda ali. Pô, mas eu só tô pensando. Vocês viram? Foi para vocês que eu passei o vídeo? Ou foi para tudo? Aquele cara caindo. Exatamente. Imagina que eles... Aquilo mesmo. Meu Deus. Até um quadro estava... Se auto-derruba da cama. E quando você dá o cochilo e dá um pulo. Falaram que é o cérebro tentando acordar, né? Uma coisa assim. Pra pegar no tranco. Porque essa Dá pra sensação acordar de assim ordem, todo dia, então. Na verdade, basicamente, não quer acordar, como o corpo sonhando, não quero, continua aí dormindo. Isso. E aí você leva esse criada choque. essa sensação. Mas quando você está cochilada, é esse o caminho. É dar aquele susto, assim, né? Eu estava no trabalho, aí eu estou aqui no computador, de repente eu vi a recepcionista dar um pulo, assim. Fiquei com vontade de falar que estava cochilando, mas eu fiquei quietinho. Acho que ela não percebeu que eu vi o pulo que ela deu, né? Imagina, aquele silêncio, quietinho, pessoa... O inconsciente, nesse caso, explica, então, por que a gente consegue, às vezes, acordar, mesmo que você não acorde sempre naquele horário. Por exemplo, uma vez na vida você tem que acordar às 6 horas da manhã. Eu acordo raramente. Pergunta boa. Quem te acorda? Então, geralmente é o despertador. Não. Nessa situação. Aí nessa situação, quem te acorda? eu acho que é o inconsciente, né? Sim, mas quem do inconsciente te acorda? Vamos lá. Aí sim. Quem? O pai ou a mãe? Não. No seu inconsciente, seu superego. É ele que sabe que você tem que acordar. Ele fala, acorda, rapaz. Quer dizer, é uma coisa rara, uma vez no ano, o que eu tô dizendo é uma coisa realmente rara. Eu geralmente acordo às 7. Quando eu tenho que acordar às 5, ou às 6, ou 5 e meia, coisa parecida, é impressionante. Eu falo, nossa, Fala pra filha, acordei, parece que vai tinha. trabalhar, menina. Mas hoje você tem que acordar. Mas tô colocando, não é nem nesse sentido que eu estava colocando, no sentido que você precisa acordar, você falou, eu vou ter que acordar amanhã às 6 horas da manhã. E às 6 horas da manhã você acorda. Você acorda. Ou às 6 horas da manhã alguém te chama. É claro que Deus me chamou. Fala assim, 6 horas da manhã. eu vou ter que acordar essa menina. Ou, por exemplo, toca a campainha, ninguém, é o seu super-ego que busca alguma imagem disso. É o super-ego, né? Se você quiser dizer que foi um anjo que usou o seu super-ego, pode. Mas que foi super-ego, foi. Nossa, mas meu superego então me sacaneia, porque eu durmo. Não é o seu super-ego que sacaneia. Gente, olha o que a Tamires colocou. É o ego, né? Ela precisa acordar, mas se não tiver alguma coisa para acordar, ela não acorda. Não. É que ela fica toda hora acordando com medo de perder a A hora. noite inteira. Assim, não é só. Eu sei que eu tenho que acordar às 6 horas. Mas aí, se eu dormir meia-noite, eu vou dormir acordando. Super. Na verdade, a tua ansiedade vai te acordar na noite inteira. Aí é o super-ego sacaneia. Fica sacaneando, viu? Eu acho que não gosto de você. Toma melatonina. Mas mesmo que você coloque o despertador, Aí já quando é coisa muito importante, eu fico assim também. Quando é fora de hora. Como é que é? Assim, hora por de exemplo, viajar. uma raridade, viajar. Quero acordar 4h30. Daí é uma coisa normal. Não, verdade, Né? verdade. Aí Gente. eu fico com aquela sensação de que tá. Que eu Aí tô você fica perdendo, ansiosa, né? né?
Porque na verdade você é como se você estivesse fazendo alguma coisa errada, né? Você tinha que ter acordado naquilo hora. Por que você não acordou? É isso, superego cruel, né? Nem na hora de descansar deixa ele descansar. Aí você levanta, vai fazer Não. o chá de fazer Não, o histérico dorme demais. O histérico Minha avó dorme o dia inteiro. Dorme, tranquilo, acorda de boa, né? O obsessivo não. Você acorda com a sensação que você está roubando alguma coisa. Né? Bom, e aí vem o famoso. Mas, por exemplo, isso que você está falando, eu sei que não tem nada a ver, mas assim, o obsessivo, ele consegue entender o que é essa tranquilidade do histérico? Não, né? Não, Porque ele nunca porque fez. ele não é a Ah, não, estrutura fiquei dele. irritado, cara. Mas o Então, obsessivo, assim, ele não a consegue gente nunca passar a ser um consegue. pouquinho mais tranquilo? Pode. Eu falo isso porque meu marido é Sim. obsessivo. Sim. Tem certeza. Mas assim, o que acontece? O obsessivo adoecendo, ele não vai dar conta, porque ele está adoecendo. Ele vai criar uma fantasia, vai tentar resolver ela. Mas o obsessivo, não adoecendo e não adoecido, ele é uma pessoa completamente normal, vai dormir bem, vai ter as crisezinhas dele, normal, vai ter as autopunições dele, porque é da estrutura dele. Mas as estruturas em si não são adoecidas. As estruturas, elas tentam resolver o problema. Entendi. Agora, o problema é que essas soluções, muitas vezes, são o remédio demais é veneno, né? Então, cada um tem um jeito de... Por exemplo, o histérico pode ser sonâmbulo. Aí sai andando. Eu era quando eu era criança. E aí começa... Não, criança, sonambulismo de criança é Nada a diferente. ver. Ah, é diferente. É diferente em que sentido? Criança, adolescente pode ter fenômenos de sonambulismo por outros motivos, não é por conta da histeria. Principalmente Não é por criança. conta da estrutura. Não. Ah, tanto que depois que eu me tornei É porque adulta, minha irmã, quando era criança, nem ela até falar. tomava banho e estava na É porque porta. a criança está se estruturando, a psique dela está montando, o neurológico está montando. Então vai ter falhas, faz parte, né? Ah, tá. Então esses diagnósticos não são fechados com criança, não é da estrutura. Diagnósticos do fenômeno do sonambulismo, né? Então, assim, porque pode acontecer isso, a criança está muito agitada, Mas tem até ela uma fala, ela idade? grita, né? Tem até uma idade? Até a adolescência ainda é Adolescência, justificável ter algumas aham. situações, algumas crises. Eu tinha isso. Agora, o quando eu adulto é que não, o adulto já está tudo resolvido. Então, você começa a ter insônia, vai para o médico para descobrir se a insônia é causada por quê. Não, está tudo normal no sono, lembra? Está lidando com sono. Se é sono, médico. Nunca esqueça desse padrão. É muito importante. A pessoa não consegue dormir, é sono. Não é sonho. Primeiro passo, médico. Médico, você diz psiquiatra ou O neurologista? neurologista. O psiquiatra, o que ele vai dar é um remédio para dormir. E o neuro? O neuro não, o neuro vai investigar. Ele tem que investigar. Problema neurológico? É um distúrbio do sono? É a apneia do sono? Existe um medo acontecendo? Ó, ele vai caminhar. Bom, aí o próprio neurologista maduro fala: seu corpo está ok, está tudo ok. Você acha que você está ansioso? Então vamos fazer o seguinte: eu vou te dar um ansiolítico e você procura um terapeuta. Orlando, Esse é o médico maduro, né? uma cliente minha foi 90% na loja, ela não falou tá. pra mim assim que ela não estava dormindo porque o pai morreu. Só que daí ela estava cuidando do pai no hospital, então o período que ela acha que ela não dorme é o período que ela estava acordada para cuidar do pai. E ela continua, é o mesmo horário. Negação. É a negação. Esse caso não é o sono, Não. é o luto. Negação. Ah. Negação. Tem um sonho que o Freud trabalha, do pai que pega fogo nas coisas e ele percebe o fogo. Lembra que ele trabalhou esse sonho? O filho está velando o filho, o pai adormece e a vela começa a pegar fogo na mortalha, né? E aí ele vê o clarão, ele tem a percepção, só que ele não acorda. E aí quando ele não acorda, e o filho, ele sonha com o filho, e o filho fala assim: pai, por que você não me socorre? Eu estou pegando fogo. E ele não acordava. Aí Freud se pergunta: por que ele não acorda? Ele fala assim: porque o prazer que ele tinha de saber que o filho estava vivo era tão grande que era melhor que o corpo continuasse pegando fogo, porque o filho estava vivo no sonho. Aí chega uma hora que ele acorda, né? É
por final. superego tomar a direção e falar, rapaz, acorda. Acorda, não tem né? jeito. Superego é cruel. Agora, a questão, ó, pênis, né? Como é que eu vejo pênis no sonho? Eu falo, bom, então se vê pênis, eu, homem, sonhar com pênis. Vou sonhar com pênis, estou desejando pênis, é a questão da minha sexualidade. Não, pênis tem um sentido. Não vamos esquecer do simbólico do pênis para Freud. O que é o pênis? Símbolo de castração, de masculinidade, de autoridade, de conseguir alguma coisa, do que é fálico. Não vamos esquecer do padrão que Lacan trouxe para a gente. Ao falar de pênis, na verdade, eu posso falar de falo. Aquilo que me falta, uma busca, um empoderamento. Tá? Quando é que o pênis, esse falo, entra no meu sonho? Para a genitália masculina, de forma geral, tem importância simbólica, acima de tudo, o sagrado número 3. Olha que interessante, atenção. Se sonhar com o número 3, você está sonhando com o quê? 3. É. A trindade. Pois é. Para Freud, você está sonhando com masculino, com pênis. Ele vai trazer a questão, ao sonhar com o número 3, a perspectiva freudiana de Freud é que na experiência clínica dele, é que todos os pacientes que sonhavam com um pênis, o número 3 vinha nesse sonho. Não, todos os pacientes que sonhavam com o número 3, o foco era sobre a questão do pênis. Então esse é um número que tem a ver com a sexualidade. Os números, no modo geral, têm outros significados também? Não, Não só a Cláudia já deu sentido para vocês. O quê? Não entendi. Ah, entendi. Entendi também. É o desenho. Ah, sim. Não é uma nádega. Eu pensei que era. Pois é, não. Não É o dessa 3. forma, não. É a cabeça de um pênis. Sei. É isso que vem. Você não pode esquecer de uma criança. Não pode esquecer como é que uma criança enxerga, um adulto com pênis. Um masculino. Exatamente. Entenderam? Então o que ele vai trazer é o sentido carregado pelo simbólico da criança. É por isso que o que a Cláudia percebeu é bem isso. Para essa visão freudiana, é a associação que é feita. A similitude por conta da associação. Que é o mesmo padrão dos... Vocês sabem como é que os indígenas, os antigos, escolhiam as plantas para fazer bem para a saúde? Não. É pela similitude, pelo similar ao órgão. Por exemplo, uma planta que tem formato de rim deve fazer bem para os rins. Uma planta que tem formato de fígado faz bem para os fígados. E é fato. Pois é, o pessoal que foi construindo essa teoria, os antigos, foram percebendo e elas foram, nesse padrão da fitoterapia e tal, tem esse sentido. Isso. Nossa, isso é mesmo? Sim. Então, boldo, cachaça, tava boldo aí pro fígado. O cara imaginou. O formato, o rugoso, né? É uma coisa... A castanha é igual no cérebro. E é bom pro cérebro. A castanha era bem parecida. Ela fechada, né? Tá. A nozes, né? Verdade. Verdade. Então, assim, essa associação, esse simbólico, nós temos facilidade de identificar isso, e ter essa percepção. É uma conexão. E aí vem toda aquela questão. Se você não está bem do estômago, ninguém ensina para o cachorro que ele tem que comer grama para poder vomitar. Mas ele sabe por instinto. Mas ele vai dizer que também nós, ao passarmos mal, a planta que nos faz bem é aquela que, passando mal, nós mais achamos, localizamos ela. Essas pessoas aí, Vitor, essas pessoas que jogam no bicho, naqueles números lá, sempre sonha e algum certo, é coincidência? Nunca dá certo. Nossa, sim. É porque assim, se você pega 1000, por estatística, vamos supor que é 1 em 1000, mas você conhece um, nossa, um faz um sucesso. É igual jogador de futebol, todo mundo quer ser. Você pega 10 milhões, tem 10 ali que ganham milhões, aí todos, né? É igual modelo, né? Dá dinheiro, tá aí, você pega grupo de jovens bonitos, tudo querem ser modelo, porque vê uma modelo, né, fazendo sucesso. E você vai entrar numa concorrência cruel.
Chega lá. Mas o que destaca? É quem não conseguiu? Não, só destaca aquilo que aí aquilo realça, É verdade. né? E aí as pessoas passam a viver isso. Uma ilusão. Agora, se dá certo, não dá? Mas aí vai a coincidência mesmo, né? Pode acontecer. Olha só, vou continuar então. Então nós temos a questão do número, o que mais? Sua componente mais notória e de interesse para ambos os sexos, o membro masculino, encontra substitutos simbólicos, antes de mais nada, daquelas coisas que lhes são semelhantes na forma, ou seja, compridas e verticalmente salientes, como bengalas, guarda-chuvas, estacas, armas e coisas assim. Além disso, em objetos que compartilham com um designado a propriedade de penetrar no corpo ou ferir, ou seja, armas pontiagudas de toda sorte, facas, punhais, lanças, sabres, assim como armas de fogo, fuzis, pistolas e revólveres. Estes, em virtude de sua forma, símbolos bastante apropriados. Então ele vai colocar aqui que o símbolo é carregado pelo que ele faz. Pontiagudo, pênis, certo? Ele vai dizer, nos sonhos angustiados das moças, a perseguição de um homem, portanto, a perseguição por um homem portando faca ou arma de fogo desempenhará importante papel. Ele conta, Freud conta, não é sonho, mas só para a gente compreender o simbólico disso, ele conta a história de uma paciente que tinha dor no estômago. Muita dor no estômago. E a dor não era real, mas ela sentia. Não era real, ela sentia que o estômago dela estava normal, estava tudo normal, mas ela sentia dor no estômago. E aí ele começa a atender essa menina. E quando essa dor começa, né? E aí ele resgata que é o momento em que um vizinho abraça ela. E ela, menina, o vizinho alto, o que aconteceu? O pênis do vizinho encostou na barriga dela, pela altura. E havia dentro dessa menina uma fantasia, um desejo. Então, a partir dela, ela começa a sentir dor no estômago, e aí Freud atribui isso ao sentido do pênis tendo tocado ela. E isso passa a trazer um sofrimento, uma angústia, porque ela se condena, se recrimina, mas totalmente inconsciente. Então, assim, ele vai trazer todas essas faltas, esses empoderamentos, são ligados a pênis, a objetos pontiagudos e ao simbólico disso. Então, ele vai trazendo sempre esse conceito. Esse caso é um caso clássico do Freud, que é o, não sei se é o Senhor e a Senhora N, e vai trazer o caso Dora. Depois vocês procurem o caso Dora. Mas o fato dele abraçar ela, vai sentir. É porque ela havia um desejo. E quando ela abraça, ela tocou no pênis dele com a barriga. Tá. Só que ela não podia ter esse desejo. Primeiro porque acho que ela era babada da família. E ela se condenava. Ela tinha um desejo, ela era histérica, ela tinha um desejo que ela não podia aceitar a realização desse desejo. E aí ela desenvolve uma paixão por esse homem. E aí, por conta disso, tem toda a histeria que começa a acontecer. Como é histérica, a histérica tem fenômenos no corpo, né, que não são explicados pela realidade, são explicados pelo simbólico. Vem o conceito do simbólico, aquilo que me realiza, que me satisfaz. Nos sonhos das histéricas, o que ele vê? Coisas pontiagudas, coisas que penetram, tudo tem a ver com o masculino. Então, aí por isso que vem essa questão. Sonhar que um homem está portando uma faca, uma arma de fogo, ocorre a questão do desejo angustiante das moças. Moças aqui são virgens. Quer dizer, a menina que deseja, a moça que deseja fazer sexo, que não pode ter esse desejo porque é imoral, colocando naquele contexto vitoriano. Então, como é que esse sonho se realiza? Um homem está correndo atrás dela com uma faca. Porque ela não pode sonhar que o homem está com o pênis ereto correndo atrás dela. Porque isso é sonho, que ela deseja que o homem corra atrás dela com o pênis ereto. Ela não pode ter esse desejo, esse sonho. Porque esse seria o sonho latente. Então, como é que ela trabalha isso? Ela está correndo, olha, ela se eximiu da culpa, ela está correndo de um homem que está com a faca na mão. Mas na realidade, ela queria que fosse um homem. Como o sonho realiza um desejo, qual era o desejo dela? Que um homem corresse atrás dela com o pênis ereto, que é a faca na mão.
Hoje sonhar esse nosso contexto, começar com o cara com a arma na cinta é morte. É um perigo. Não. Pior que eu tava com a faca na mão, menina. No século XVIII era uma história. Eles iam sonhando com a faca. É outra coisa. Pois é. Agora eu fiquei Por isso. peguei a faca na mão e saí colocando em todo mundo. Dá só uma observada. Ela dá várias facadas no pescoço. Né? No pescoço. No pescoço. Ô, galera, agora eu já não sei mais se eu tava matando mesmo. Realizou um desejo. Você vai traduzir, você vai realizar o desejo. Né? Olha. Professor, mas pensa, Pode- 5 pode facadas. vamos pensar friamente, naquele século XVIII, né? Freud fala isso aí. Aí eu fico pensando hoje, na nossa realidade aqui, né? Se uma mulher sonha isso, É muito atual demais. é meio perigoso, não? Por quê? Se o cara tá com a arma na cinta, não vai querer matar ela, será? Né? Sim, mas é o sonho manifesto. Porque dá outra linha de pensamento isso aí também, se for pensar. Né? Não, mas é o sonho manifesto. Aí que tá, na análise, você não vai buscar o Não, sentido do não. sonho. No sonho manifesto, Mas porque ao sonhar com isso, você já vai ter uma outra perspectiva. Há um desejo acontecendo. Porque por mais liberto que a nossa sociedade seja da sexualidade, ela tem os limites morais. Sim. Então, assim, os sonhos virão. A minha paciente que sonhava com um elefante e esmagava a cabeça do filho dela. Mas eu não acho que nós somos libertos sexualmente. Não, eu acho que é tá ao falando. contrário. Eu digo assim, nós- mas por mais que a gente se encare uma Mas a gente sociedade. pensa que é, né? É uma ilusão achar. É tudo porque está reprimido, daí está fazendo o oposto. Sim. Não, e acontece até de certa forma um certo oposto. Quer dizer, hoje nós chegamos numa situação onde dizer-se que é virgem é uma coisa agressiva. Então a pessoa. E antes a era angústia existe. algo sensacional. É, então, assim, antes, né, era revelar pureza. Hoje é revelar que não está antenado com o mundo, Antiquada, ou né? antiquada, ou está sendo Ou abandonada, ninguém abandonada. quer. Exatamente. E existe um desejo. E o que você falou tem uma verdade enorme. Você sabe, você quer ver em que sentido? Que dá para ficar assim, muito, muito claro mesmo. Qual é o grupo sexual? Vamos chamar de grupo sexual, tá? Vamos chamar, por falta de palavras nesse momento. Qual é o grupo sexual que mais se mata ou mais é julgado pelas escolhas? Hétero? Os homossexuais, certo? São promíscuos, são lascivos, etc, né? A grande maioria é virgem, não faz sexo, não é promíscuo e se mata. É que você falou, né? No caso que eles são externos e se manifestam pelo corpo. Se manifesta pelo corpo. Às vezes, tudo aquilo que é falado na vida. Claro que você tem um grupinho que faz uma bagunça enorme. E aí, todos os outros são julgados por aquele grupinho. Existe um sofrimento intenso. Tem pesquisa séria sobre isso. E mostra o nível de sofrimento, de suicídio, de angústia, de uso de droga para suportar a vida. Né? Que eles... E aí a gente olha e fala, não, a sociedade está, né? E às vezes até entra na promiscuidade por onda e não por uma questão de querer ou de prazer. Sim, talvez para se sustentar. Pra se sustentar. Para se sustentar. Há muitos travestis. Pra se encaixar. Esse é o problema do Pra certo se e do errado, encaixar. né? Para serem reconhecidos, né? Grandes grupos de travestis, há uma pesquisa sobre isso, eles acabam, são travestis, mas acabam se prostituindo porque é não tem lugar para trabalhar, ou para ser aceito, para ser visto, reconhecido. No campo da histeria deles, querem ser vistos, ser reconhecidos. Como? Se tornando, fazendo programa e assim por diante. Então, é o que você falou, tem uma realidade muito grande, é uma sociedade tão livre que não é livre de coisa nenhuma, né? Extremamente presa. Não foi tão preso igual agora. Nos sonhos, isso aqui a gente já viu. Vamos pular um pouquinho mais para frente, só para... Porque depois vocês vão ler direitinho, ele vai trabalhar vários símbolos ligados ao pênis, que tem a ver com o pênis, e ele vai depois trabalhar os simbólicos dá só uma olhadinha na página Nossa, já fiquei preocupado com o que eu vi aqui. 13, o que você viu? Né? Tocar instrumentos. Eu sonho com isso, misericórdia. Tem mais aqui? Olha na página 14, comecinho.
14 ou 15. Achei que você tava Ele na vai falar. 14 já. Então, não, nós estamos na 13. Não. A gente já foi pra 14. Já foi pra Tá 14. lá em cima. Ah, tá, então meu número que tá Então você já tá no útero já. Não, ó, a propriedade notável do membro masculino que permite erguer-se contra a força da gravidade, o que é parte do fenômeno da ereção, leva à representação simbólica mediante balões de ar. Então, sonhou com um balão de ar, sonhou com um avião, sonhou que está voando. Tem a ver com ereção, com orgasmo, com sentir prazer, né? Mais recentemente, eu dirigi o Zeppelin, se o avião está caindo, já tem... O sonho, no entanto, conhece ainda uma outra forma, bem mais expressiva de simbolizar a ereção. Ele transforma o membro sexual no essencial da pessoa e a faz voar ela própria. Então, assim, o homem que sonha que está voando, no sonho ele está tendo uma ereção. Falando, então ele está querendo ter uma ereção? Vamos entender o que significa ter ereção. Né? Não é uma realização do prazer. O que é para um homem uma ereção? É potência. Agora imagina um homem que está um fracasso no trabalho. Vamos pensar isso, ele está um fracasso no trabalho. Ele é vendedor, não está conseguindo vender, acha que vai ser mandado embora, as pessoas desabonam ele, chega... Então, imagina esse caso? Aí ele sonha que ele está voando. Aí vai para a análise, o analista faz só uma interpretação freudiana fria, imagina que ele está sonhando e quer fazer sexo. O que é o sexo para esse homem? O que é a ereção? É potência. O que é potência no campo da castração? Eu dou conta, eu sou forte, ninguém me castra, é isso. Então, esse sonho virá o simbólico de pênis. Não é que ele está, vou ter que transar. Então, aí as pessoas interpretam errado o que Freud está dizendo, porque esquece de um contexto todo. Freud está falando de pênis, Freud está falando de sexualidade, mas ele está falando de uma sexualidade que compõe cada ato humano. É mais ou menos assim, a briga pelo poder é a briga do tamanho do pênis. Algo meio selvagem, animal. Sim, e é o que não, mas é o que acontece. Aí você fala assim, mas de onde vem a teoria que quem tem maior manda mais? A teoria é simples. O menino recusa, o pequeno Hans, tem medo porque o cavalo tem pênis grande e ele sabe o tamanho do pênis dele. Ele já fez essa valoração. Ele falou, cachorro tem pênis pequeno, cavalo tem pênis grande, girafa tem pênis grande pelo tamanho do bicho. E isso, para ele, quem tem pênis grande é mais forte. Montou-se isso. O rapaz vai para o banheiro, o homem vai para o banheiro e o olhinho corre do lado. Né? Por quê? Não é porque ele está interessado no pênis do outro, é porque existe uma Então, por que os perspectiva. arquitetos ou engenheiros, quando vão projetar os banheiros masculinos, já não fazem esse corte Pois é, também, né? para vocês não terem que ficar? Ah, mas é Aí vai ficar manjando. Aí, por que você acha isso? Porque você Dá aquela manjada assim. Já tem os biominhos, né? Ah, é? Então, ó, o engenheiro sacou que o negócio estava ruim do lado dele. Não, deixa eu ver dos outros. É incrível para mim. Em Brasília, na rodoviária de Brasília, você chegava e o banheiro mictório masculino era tipo uma pia única, assim. um peão. Ah, Chega que 10 de homens, escola, um do lado do outro. Ah, Né? sim. Era um barato você chegar lá, um barato. Você ia pro banheiro, você olhava, você via que tava tudo. O cara tava lá e olhando do lado, mas com medo de alguém ver ele olhando assim. Aí eu estudando a psicanálise e falando assim, meu Deus, como é incrível, né? Porque é uma brincadeira de uma criança. Que a criança, quem tem maior manda. Né? Não há um desejo. Foi no grupo de vocês que entrou a questão do pênis? Que eu até brinquei sobre a questão da busca do pênis. Foi hoje? Foi hoje, né? Existe uma loja de flores? Isso, flores e pintos, né? Exatamente. Eu gostava dos dois, colocou o nome da loja que eu queria. É uma coisa. Fazer o quê? Gente, eu estava num grupo de psicanálise de Brasília e de repente um dos membros do grupo era até um psicólogo. Ele pega e me manda uma foto de um homem pelado, com ereção. Aí teve um grupo que entrou em desespero, as pessoas começaram a que isso, que pouca vergonha, esse grupo é um grupo sério, não sei o quê. E aí esse psicólogo falou assim, mas por que você está se sentindo agredido? Ele estava, na verdade, provocando. E aí um grupo, não pensaram como psicanalistas, né? Um grupo falou, isso está te provocando por quê?
te deixou excitada, te deixou com medo, provocou algo, te afetou, olha o afeto. Nossa, mas deu pano pra manga. Aí tem os... Aí é incrível você ver um psicanalista sair do grupo por conta disso. Você vai ver paciente seu, né? E saíram? Teve gente que saiu. Meu Deus, Teve gente. rebelião. Agora você vê, uma pessoa dessa atende pessoas que vão trazer, né? Eu tive uma aluna que ela rompeu com a paciente dela, porque a paciente dela provocava ela. Mas provocava no campo também da inconsciência. A paciente contava as aventuras sexuais dela. E essa minha aluna, que foi minha paciente também, ela tinha separado do marido, estava gorda, e aí vem outra que é magra, contando todas as aventuras sexuais. Aí eles começaram a agredir ela. E ela falou assim, Orlando, eu tô indo na loja comprar roupa para atender essa paciente. Eu tô fazendo regime para emagrecer, porque eu não suporto mais ver ela contar. E aí começou a mexer com ela. E eu falei assim, isso está mexendo com você, por quê? Percebe? Ela está tocando uma fragilidade sua. Ah, eu vou liberar essa paciente. Eu falei assim, mas está sendo terapêutico para você. Está trazendo dentro de você o seu sofrimento. Ela rompeu, ela abandonou a paciente. Não atendeu mais o telefone, tudo. Aí, Às vezes essa aventura dela nem era assim, tão aventureira. não era. Porque depois eu fui Na atender verdade, essa era pessoa mais que fantasia. ela era histérica. Extremamente histérica. Orlando, mas existe... Extremamente apaixonada pelo marido e estava num processo de separação. E aí ela precisava... Ela criou a fantasia dela. Sim, ela precisava que os outros vissem ela como sedutora, porque o marido não via ela mais como sedutora. Então ela um sofrimento, uma angústia enorme. Quer dizer, aí a terapeuta dela perdeu a oportunidade de ajudá-la e de se ajudar. Porque que acontece? Ela estava tocando uma dor dela, que era alguém que também tinha separado o A marido. magrinha era separada. A magrinha estava Era separando separando. e a terapeuta era separada. Era mais gorda. Era, exatamente. Orlando, mas isso corre muito o risco, assim, dos terapeutas, psicanalistas, que não são tratados, trabalhados e não conseguem lidar com isso. Sim, faltou supervisão. Exatamente. Porque tem pessoas que rejeitam, né? Que falam, não, dá a volta por cima, mas por dentro tá machucado, né? Se ele tiver em supervisão, é o momento dele chegar para o analista e dizer, olha, está me incomodando com isso. E você tem paciente, tem paciente que chega para você com as aventuras sexuais e fala assim, não é possível que esse cara... Né? O paciente chegar e falar assim, Orlando, esse final de semana foi maravilhoso. Ah, olha, foram 20 vezes. Jesus. Aí você fala, meu Deus. É difícil, o cara faz 20 vezes. Não é possível uma crise dessa. E ela explicou 20 vezes. Vamos voltar para cá. Eu tô pensando, tô antevendo a aula sobre a teoria sexual na semana que vem. Gente, olha só. Entre os símbolos sexuais masculinos menos compreensíveis estão certos répteis e peixes. Eu estou lendo agora que eu estou pensando uns trechinhos para vocês, para a gente ver se consegue concluir isso aqui, né? Sobretudo, o famoso símbolo da cobra, né? Hoje em dia a gente usaria o peixe, como é que chama aquele peixe? Piramboia. Piramboia. Por certo, não é fácil explicar Vocês não lembram como do foi... cara em Londrina? E agora olha só, por Onde certo, ele colocou piramboia? não foi fácil explicar como foi que chapéu e casaco vieram para o mesmo emprego. Olha que engraçado. Chapéu e casaco servem para representar algumas vezes o pênis e algumas vezes a vagina. Porque chapéu e casaco tanto cobre quanto veste. Porque sapato é vagina. E isso está no conto de fada. Qual é o desejo da Cinderela? Qual é o desejo do príncipe? Achar a dona do sapatinho. Qual é o desejo da Cinderela? Colocar o pezinho no sapato dela. Né? Então os contos de fada trazem esse sentido, né? Não por acaso as mulheres são apaixonadas por sapatos, né? O homem tem 1, 2, 3 sapatos, um de cada cor. Mulheres têm dezenas, se puderem ter centenas, terão. Né? Só não tem mais porque não cabe no guarda-roupa. Gosta de combinar com as roupas. É um símbolo feminino da sexualidade, como barata é um símbolo feminino. Né? Então, homens que têm medo de barata têm que começar a perceber um pouquinho porque está com medo da vagina, né? Medo de
Porque a Então, barata a mulher sempre é foi normal ter. Homem que tem medo de lagartixa. Tem um amigo que tem pânico. Pois é, a lagartixa é um símbolo, é um réptil. É A um figura de símbolo um réptil. masculino, É então. um símbolo do masculino. Né? Agora, aí se a pessoa acordou à noite, ela acha, bom, nós temos um trauma acontecendo. Mas de barato, o que é? A barata é um símbolo do feminino. O homem que tem medo de barato, não, Pois não é, tem não, mas... ele tem que... Vocês já viram? Vocês viram o vídeo para descobrir se o cara é mais histérico um pouquinho? É da barata? É o do celular? Não. Que o cara pega o celular, né? Põe aqui, tem uma barata dentro do celular, tal, e a pessoa, ele joga a barata no cara, o cara sai desesperado, né? Aí fala assim, esse é a avaliação para saber sobre a opção da pessoa. Claro que é brincando. Mas assim, estamos falando de medos patológicos, né? Então, quando há um medo patológico da barata, se não houver uma situação traumática que justifique, o que a barata tem uma representação. O rapaz lá que ele foi abrir a Bíblia. E quando não tem medo dos bichinhos? Saiu uma barata dentro da Bíblia. Ele jogou assim. Matou com a Bíblia. Mas o susto acho que deve Nessa hora, de certa forma, é esquece que normal, é né? sagrado, que não é. Susto de homem é diferente. Um dia eu estava num sítio e de repente me veio um rato correndo pro meu lado. Cheio de gente perto de mim. Eu matei o rato na hora. Eu pisei em cima dele. Você acha que eu vou pular em cima da mesa para todo mundo ver? Cheio de gente perto de mim? Deu vontade, né? A vontade foi de sair correndo, né? Mas assim, como é que eu resolvi isso? Tudo muito rápido. Mata logo de uma vez. Essa é minha sogra, ela não pode ver esse vídeo, né? Um dia foi uma tragédia, né? Eu fui matar um ratinho, um camundongozinho. Aí eu pegava e batia, o camundongo corria, aí o camundongo vinha pro meu lado, eu pulava, pulei no canto e mandava a vassoura no camundongo. Não conseguimos voltar o camundongo. Aí tinha um menino lá, faz tudo, né? Um ajudante de pedreiro estava ali. Ô fulano, não estava conseguindo pegar um rato aqui. Um rato lá escondido. Ele foi lá. Pá! Deu um tapa no rato, pegou o rato. Ó, é o Batman, seu. Gente, o que é isso? Um cabo de vassoura. Foi com a mão. Voltamos para cá. O rato, o símbolo é do masculino, tá, gente? Ah, tá. O rato é o pênis. Então a genitália feminina é representada simbolicamente por todos aqueles objetos que partilham sua propriedade de, o que é, dentro de um sonho para Freud, uma visão de sonhar com a vagina, né? Tudo que encerra um espaço oco, que pode abrigar alguma coisa dentro de si, ou seja, poço, gruta, caverna, vaso, garrafa, caixa, lata, mala, caixinha, caixote, bolsa. Eu não preciso dizer o sentido da palavra caixinha de colocar fumo, não, né? Vocês sabem o que é caixinha de colocar fumo? Qual é o nome dela? Não, eu não. Vocês não sabem. Como você fala? Boceta. Boceta é Sério? caixa Eu de sabia. colocar fumo. Ah, é? Eu não sabia. Mas este nome? Em Portugal, boceta não é boceta. É não, em Portugal não. Em Portugal é uma Mas eu caixinha. não sabia. É, caixa de colocar rapé ou caixa de colocar fumo. Nossa, mas Procura, não conheço lá. né? É caixa de colocar fumo. E aí vem para o nosso país um sentido que é exatamente, que na verdade é caixa de colocar fumo. Eu falei pro meu marido que ele ficava me irritando, falando que eu falava muito cacete. Falei que era pão. Onde é que nós estamos? Caixa, caixinha, né? Bolsas, né? E assim por diante. Barcos pertencem também a essa categoria. Ok? Então, tudo que acomoda algo, símbolo feminino. Tudo que penetra algo, símbolo masculino. Só nunca perdendo essa perspectiva. Por masculino, temos o falo, temos a castração em jogo, temos a restrição. Né? Tenta imaginar um homem que está se separando da mulher. Talvez ele sonhe com balão. Então ele está querendo fazer sexo? Não, talvez ele tenha se sentido desempoderado. E o desejo dele é se sentir potente de novo. Entenderam? Ou talvez um homem sonhe com coisas femininas. Então ele é feminino, é sexual. Não, talvez ele se sinta castrado, está se sentindo anulado. Ou talvez haja um desejo pelo feminino. Então, por isso eu entendo a linguagem do símbolo, mas eu
o fato de eu saber a linguagem do símbolo não me dá direito de já fazer uma interpretação leviana. E conhecer a história. Conhecer a história. Pessoa, Útero. Outros símbolos guardam mais relação com o ventre materno com a genitália, do que com a genitália feminina. Apesar de ser algo que eu poderia trazer como simbólico do feminino, mas olha, armário, forno, sobretudo quarto. Sonhou com um quarto, a figura de mãe está no sonho. Útero, né? O simbolismo do quarto resvala no da casa, com portas e portão a simbolizar a abertura genital. Mulher, né? Quando é que eu sonho com mulher? Certos materiais também simbolizam a mulher. Olha que interessante, madeira. Mas madeira não seria pênis? Não. Madeira, papel, objetos compostos desse material, como mesas e livros. No que tange aos animais, ao menos o caracol, o marisco devem ser citados como símbolos femininos inconfundíveis. Das partes do corpo humano, a boca representa a abertura vaginal. No âmbito das edificações temos a igreja e a capela. Como os senhores podem ver, nem todos os símbolos são igualmente compreensíveis. Sonhar com fruta. Genitália. A genitália, cabe acrescentar seio, que como os hemisférios maiores do corpo feminino, encontram representação nas maçãs, nos pêssegos, nas frutas em geral. Professor, só uma dúvida. Você disse de animais, né? Você falou exceto os moluscos, né? Os taços. Uhum. Mas aí, esses animais, vamos dizer, representam então a mulher, uma figura... Não, os animais pequenos representam os filhos ou crianças. Parece que tem alguma... Animaizinhos pequenos. Os moluscos representam a maternidade, que é o feminino, né? O feminino que coloca. Caracol. No que tange aos animais, ao menos caracol e marisco devem ser citados como símbolo feminino inconfundível. Das partes do corpo humano, aí entra a boca, que é a abertura genital. Então, o marisco e o caracol seria símbolo feminino para ele. Os animais e os insetos representariam crianças ou filhos. Frutas, né? A representação do seio. Olha o que é curioso. E adentrar um bosque ou uma mata. Eu não preciso dizer para vocês que na Bela Adormecida, o príncipe precisa adentrar uma mata de espinhos densa, e ao penetrar a mata de espinho densa, ele acorda a Bela Adormecida, que dormiu porque começou a sangrar. O que é mata nesse contexto freudiano? Olha só. Bosque, mata. Os pelos que recobrem a região genital de ambos os sexos. O sonho os descreve como um bosque ou um matagal. A complicada topografia dos órgãos sexuais femininos torna compreensível que, com muita frequência, eles sejam representados como paisagem com rochas, florestas e águas, ao passo que o mecanismo impressionante do aparato sexual masculino faz com que toda sorte de máquinas complicadas simbolizem. Quer dizer, então, adentrar, subir montanha, entrar numa mata, tudo teria a ver com alcançar o Monte de Vênus. O que é o Monte de Vênus? É o pubis, é a região pubiana. Né? Caixinha, símbolo digno de nota da genitália feminina, é a caixinha de joias. Joia do tesouro, são também nos sonhos designações da pessoa amada. Doce. Doces são representações frequentes do prazer sexual. Tocar instrumento. A autossatisfação obtida com a própria genitália. É sugerida por todo tipo de atividade lúdica. Ele coloca a palavra alemã, Spielen, né? Inclusive tocar piano, é símbolo de masturbação, né? Representações simbólicas requintadas da masturbação são o deslizar e o escorregar, assim como o arrancar um galho. Toda vez que a pessoa quebra um galho, no sonho, o simbólico para Freud é de masturbação. Dentes. O símbolo onírico particularmente notável. Da onde que será que ele tirou isso? Dos contos de fada. Porque ele fala assim, vocês vão me perguntar de onde eu tirei isso. Ele fala dos contos de fadas, da literatura e dos mitos. Arrancar um galho? Arrancar um galho ligado à sexualidade
própria. A resolução. Porque entra a questão da castração e de resolver por si próprio. E a gente poderia colocar uma seguinte figura, o quebra-galho. Quebra-galho. Não é o que deveria ser, é o quebra-galho. Tem que Que não tem. Um simbólico onírico particularmente notável constitui a queda da extração dos dentes. Queda ou extração dos dentes. Em primeiro lugar, ele por certo significa castração, com castigo pela masturbação. As representações particulares do intercurso sexual são, no sonho, menos numerosas do que poderia esperar pelo que foi dito até aqui. Atividades rítmicas como dançar, cavalgar, escalar, merecem atenção, assim como as experiências violentas como ser atropelado. Além dessas, simbolizam-nos certos trabalhos manuais e, naturalmente, a ameaça com armas. Vários símbolos significam pura e simplesmente um órgão genital. Tanto faz se masculino ou feminino. Assim é, por exemplo, a criança pequena, o filho ou a filha pequena. Então, quando a pessoa sonha com menino, com criança, para Freud está sonhando com um órgão sexual. Não é o filho dele, não é uma criança. Outras vezes, um símbolo predominante masculino pode ser utilizado para representar a genitália feminina ou vice-versa. Não se compreende os mecanismos até que se tenha adquirido uma visão profunda do desenvolvimento das representações sexuais nas pessoas. É aquilo que o Heron falou agora há pouco, né? Preciso conhecer a história do meu paciente. Então aí eu vou entender melhor o símbolo para ele. Em diversos casos, essa ambiguidade dos símbolos pode ser apresentada, pode ser apenas aparente, excetuando-se também desse emprego bissexual os símbolos mais evidentes, como arma, bolsa ou caixa. Sapato e chinelo representam a genitália feminina. Gravata, naquela época era que pende do pescoço e não é utilizada pelas mulheres, é um claro símbolo masculino. Interessante que, na verdade, a gravata era feminina, né? Luís XV, né, que começa a usar gravata, ele era homossexual, né, homoafetivo, e ele usa gravata, salto alto, Luís XV, Luís XVI, um dos Luís lá, né? E aí isso vai... Salto Luís XV, salto alto, gravata e utilização de talher, né? A delicadeza de comer com talher e tal. Isso vai modificando a sociedade. Hoje... Nossa, os homens acho que não sabem não disso. Não sabem disso. Eles acham que se souber, acabou a gravata. Dos talheres. Olha que interessante, sonhar com animal, né? Animais selvagens significam excitação sexual, assim como maus instintos ou paixões. Botões e flores, né? Botão, genitália feminina, em especial a virgindade. Não se esqueça de que os botões são, de fato, o órgão genital das plantas. Arrancar o galho, de novo, masturbação, né? Aí vem a pergunta, de onde tirou o significado? De onde, afinal, extrair o significado desses símbolos oníricos, sobre os quais o próprio sonhador não nos dá informações nenhuma, é apenas informação insuficiente? A resposta do Freud, né? Minha resposta, de fontes as mais diversas, dos contos de fada, dos mitos, dos contos burlescos e xistes, do folclore, isto é, do conhecimento das tradições, dos costumes, dos provérbios, das descargas, das cantigas populares, do uso poético e do uso cotidiano da língua. Por toda essa parte, encontramos o mesmo simbolismo. Vocês querem uma prova de que a barata tem a ver com a vagina, com o genital feminino? Como é que é a musiquinha da barata? Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Essa musiquinha ainda barata. O fulano vai dar uma chinelada. Não, essa é bem clara. Então, assim, tudo isso, então o que ele vai percebendo? É o linguajar de quem não tem nenhum conhecimento de psicanálise, de psicologia, e está usando, e usa isso no dia a dia. Né? Eu vou dar uma calçada hoje. Né? O que ele quer dizer que ele vai dar uma calçada, alguma coisa? Então, assim, esses sentidos são jocosos, são xistes, são sem querer querendo, que as pessoas comuns falam. Então, ele vai dizer, isso pertence à humanidade. Mas na época do Freud já tinha esses contos de fada? Já, é bem anterior. Os contos de fada são antes de Cristo. Então, Cinderela é do Egito Antigo. Mas, por exemplo, realmente esses contos de fada, eles falam dessas coisas mesmo? Ou simplesmente é uma teoria que Freud teve, claro que tem base não, mesmo? eles falam porque eles trabalham... Os contos de fada, eles não foram escritos.
Eles eram contados, oralmente era passado de pai para filho, a pessoa ficava... E ele sempre aglomerava o que a gente vai chamar de conhecimento da humanidade como um todo. Então, essa sabedoria, esses desejos, isso foi acumulando por milênios, né? Assim como as sabedorias antigas, essas coisas assim. Exatamente. E isso que foi os irmãos Anderson, o que eles vão fazer? Eles vão compilar, eles vão pegar e vão dar uma melhorada. Na verdade, eles acabada. maquiam os contos de fada, assim como o da Alice, por exemplo. Hoje a Disney maquiou, né? Isso, para ficar hoje. vendável, bonito, mas os contos de fada eram contos de terror. Mas na verdade eram contos de terror mesmo. Eles fizeram de terror, sim, os contos de fada Chapeuzinho Vermelho é macabro. Sim, porque eu já li isso, mas assim, na verdade Vocês eu querem tenho ver certeza o Chapeuzinho disso. Vermelho? Assistam o filme A Garota de Vermelho, A Garota da Capa Vermelha. Aquilo é Chapeuzinho Vermelho, Na né? íntegra é aquilo lá. O negócio é violento. Ela come a vovozinha de verdade. Né? A garota Porque da o Capa lobo Vermelha. mata a vovozinha. Mata a vovozinha e ainda chama a Chapeuzinho para transar. Tem tudo isso. Na realidade, na história, Não, a mata a história avó do da Conto de Chapeuzinho. Fadas fica meio Lobo, perdido né? mesmo, né? A vovozinha. A gente fica sem entender, na verdade, de fato, o que acontece com a vovozinha. Pelo menos que nesse sentido. Não, é porque A vovozinha bruxa, não E é? essa, no Chapeuzinho Vermelho, não. Não, Porque ela não é, no Chapeuzinho Vermelho não é para elaborar a mãe que... O que o Chapeuzinho Vermelho elabora? É para que a criança entenda que ainda não chegou a hora da sexualidade dela. É para criança de 4 anos de idade, 5 anos. Você já viu esta... É tipo assim, não. A história do Chapeuzinho Vermelho, não. Não chegou a tua hora. Não chegou a hora. Bela Quando vai para casa da sua A mãe. Rapunzel Sim, é mais você ou também. menos parecido, não? A história. Rapunzel do Cadatrans. Sim, mas tem uma torre, ela está no alto da torre. Gente, Isso então desejo. o Josué Irion já ouviu falar nele? Ele vai desvendar todos esses filmes aí, mas do lado espiritual. Mas ele traz exatamente isso, mas como um pecado. Mas daí está trazendo a carne, né? Você já viu aquela... Depois você me passa um Josué. É drama, terror, essa garota da capa vermelha? Terror, né? Eu Eu gosto de filme de terror, gente. Tô nessa casa. Não, é que a Sueli sempre... A Sueli não, mas a gente já ouviu muitos... Vamos trazer um pouquinho para o campo da conservação, assim, né? Religioso, que diz que tem muitos símbolos sexuais ocultos nesses desenhos, Cinderela. É o Josué Irion. Sim. Mas não no sentido, não no sentido de que ele induza a fazer. Na verdade que ele expressa, por exemplo, Branca de Neve, a Branca de Neve, ela engasga com a maçã. Essa é a história original, a história mais antiga. Original. Ela engasga, ela não consegue engolir, a maçã fica presa. É a menina que tem um desejo, a maçã é um desejo, mas ela não pode. E enquanto ela não morre, ela adormece, porque a maçã não foi engolida. Quem é que fica olhando ela o tempo todo, porque ela não morreu, ela não decompõe? Quem fica contemplando ela? 7 anões. 7 anões. Que é as personalidades As dela. personalidades: boba, agressiva, tagarela, zangada, todas as personalidades de uma adolescente. Então é a menina que a sexualidade chega, não pode chegar, está muito nova ainda, não vai continuar sendo criança, ela adormece. Então é a história da dormência, que só acabará quando ela estiver preparada para que o príncipe... A Bela Adormecida é a mesma coisa? A Bela Adormecida é a mesma coisa, a menstruação. Ela fura o dedo na roca e sangra. Quando ela sangra, tudo dorme, a dormência precisa acontecer, porque senão ela vai casar, ela não pode, ela está muito nova para casar. Então, ela dorme, tudo dorme em volta dela, a infância volta a acontecer, porque está tudo dormindo, até que o príncipe desbrave a montanha, adentre a mata, alcançar a sexualidade dela, e aí se casa com ela. Todos os contos de fada, a Cinderela, ela perde o sapatinho meia-noite. Gente, ponteirinho, ó, 9 horas, meia-noite. Quando o ponteiro, olha o fálico, né? Subiu, chegou a meia-noite, corre porque o encanto acaba. Então ela pode dançar no baile tranquilo, até que o ponteiro suba. Se o ponteiro subir, para. E quando para, o que a menina faz? Ela perde o sapato. E só quando ela puder calçar o sapato, é que ela vai encontrar o príncipe. Tudo tem conotação sexual, não é pecado.
mas tem conotação da sexualidade. Por quê? É para elaborar. Aí você conta essa história com uma menina de 12 anos, só que você não pode explicar. Isso aí Vai contar como, né? Se você explicar o conto de fada, ele acabou. Ele não é mais É que assim acabou pra gente. Não, é isso. Ele não é mais terapeuta. Durava já Ele deixa é. de ser terapeuta. Por exemplo, contou na escola. Quando as escolas contam um conto de fada e o significado, ele morreu. O conto de fada não é mais terapêutico. O conto de fada tem que ser vivenciado, vivido. Aí aquela angústia que existe lá dentro é como se fosse um remédio homeopático. Doenças iguais. Então você, ao tratar de uma doença paralela, você acaba tratando da outra de carona. Ao tratar de uma ansiedade que a menina está gerando pela sexualidade dela, ela sangrou, ela é mocinha agora, e aí como é que ela faz? Ela tem desejos. Essa ansiedade, ela escuta o conto de fada, da Bela Adormecida, e ela se coloca no lugar da Bela Adormecida, ela aceita o dormir. Hipnose em desenho. Sim, é uma sugestão, é isso. Mas essa sexualidade é o sexo em si ou ele tem assim a ver com a satisfação Corporal. da individuação? É porque quando você trabalha em individuação, você trouxe Jung. E Freud, esse é uma grande diferença entre Freud e Jung. Jung trabalha a necessidade de sermos indivíduos, individidos. É porque quando você pega livros na filosofia, ele vem com esse lado, por exemplo, de alma mesmo, de encontro de essência, né? Então é algo bem mais complexo do que o carnal, o sexual. E para Freud, não. Nós temos que ser divididos. Verdade. Nós só temos que entender aquela parte que nós negamos. Então, Freud trabalha com essas duas pulsões, Jung. Só para... O sonho 6 ficou só para vocês comentarem, né? Então, há um inconsciente coletivo, né? Eu trago isso no texto, então é essa conclusão. Só que não recebe esse nome para Freud. Gente, eu passei o sonho para vocês, né? Tem no texto, cada um de vocês. E eu queria já entrar nos 3 ensaios sobre a sexualidade, que a gente já está... A gente já entrou mesmo. Né? E é um tema que também é bem polêmico. Então, o que eu ia pedir para vocês? Que no grupo, cada um falasse um pouquinho da observação do sonho que recebeu. O sonho em si está nessa apostila. É só para você... não está nessa apostila o sonho. Não. Está no livro. Então, é só postar no grupo. Olha, meu sonho foi tal, e aí tal, alguma coisa assim, sabe, comentar, que achou interessante, quer destacar. Na verdade, é isso que você quer, que a gente destaque algo sobre o sonho, que a gente de Só certa para forma entendeu. perceber como Freud trabalhou o sonho. Eu sei que o meu sonhador ele tem uma estrutura. Não, outra. Obsessiva. Obsessivo. Era repetitivo? Ele era religioso e gostava de cuidar dos casos da família, dos problemas familiares. E o sonho dele qual é? O sonho dele é que ele sonha que o tio fumava, só que o tio era judeu e na tradição judaica é proibido. Então não sei se ele tinha esse desejo ou estava resolvendo um problema familiar devido a isso. E no outro, a mãe, ele era acariciado pela mãe. Não, então olha só. O tio fumava e era judeu. Na verdade o tio não fumava. Então, se o tio fumasse, eu poderia ser acariciado pela mãe. Não seria... Então, qual era o desejo do sonho? Ele estava carregando uma culpa de ter esse desejo. A culpa, que é a culpa do obsessivo. Exatamente. Perfeito. Entenderam? É só para vocês verem o sonho e perceber o quanto o sonho conta do sintoma, como Freud foi percebendo. E em que sentido foi o sexo nesse sonho? Olha, o cigarro, o fumar e a carícia, tudo ligado à questão da sexualidade e o desejo dele. O meu carregava 2 malas pretas. A mala já era. Gente, boa noite, tchau, tchau.